Olá, eu sou Alexandre, professor de língua portuguesa. Hoje nós vamos trabalhar sobre tipos de sujeito, uma aula preparada para os estudantes do 9º ano do ensino fundamental, tá? Então nós vamos começar a nossa aula apresentando quais são os tipos de sujeito. O primeiro sujeito é o sujeito que nós chamamos de sujeito simples, né? Esse sujeito é quando eu tenho uma carga de apenas um componente dentro da oração, como vimos na aula passada. É oração porque nós temos a presença de verbo. Então, se é verbo, nós chamamos de oração. O segundo sujeito que nós temos em português é o sujeito que nós chamamos de sujeito composto. Para esse sujeito, nós temos agora dois integrantes ou mais integrantes também. Então, sujeito composto, dois integrantes ou mais. O terceiro sujeito é o sujeito que nós chamamos de sujeito oculto, sujeito elíptico ou sujeito desinencial. Eles são a mesma coisa, porém recebem nomenclaturas diferentes. A gente vai já verificar um exemplo. Eles estão ocultos, ou seja, eles não aparecem na oração. Já vimos que é oração porque tem verbo. O último sujeito, o penúltimo sujeito, eu leio aqui na minha legenda, eu só tenho um integrante. E eu chamo isso aqui de quê? Oração. Por que eu chamo de oração? Porque tem verbo. E é período simples ou composto? Período simples, só tem um verbo na estrutura, tá? Vamos fazer um com o sujeito oculto? Comi uma maçã. Comi uma maçã. Como é que eu analiso isso aqui? É a mesma coisa. Pergunto para o verbo é comer. Quem comeu uma maçã? Qual é a resposta? Eu. Qual é o tipo de sujeito quando não aparece? Sujeito oculto, sujeito elíptico, sujeito desinencial. Então, S-O, S-E ou S-D. Tem verbo? Tem. Se tem verbo, eu chamo de oração. É isso? Fazer oração de período simples ou de período composto? Vamos ver o número de verbos? Só tem um verbo? Sim. Então, é período simples. Sempre lembrando. Se só tiver um verbo, é oração de período simples, dois verbos ou mais, período composto, tá? Agora nós vamos fazer um sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado é quando eu trabalho com as terceiras pessoas, ou do singular ou do plural também. Sempre terceira pessoa, ou do singular ou do plural. Nós vamos entender como que esse sujeito aí funciona. É um sujeito indeterminado. Tudo isso está no livro de vocês podem acompanhar no livro mesmo, tá? Então, o sujeito indeterminado, a sigla é SI. Vamos verificar no campo prático, olha lá. Comeram uma maçã. Mesmo procedimento. Como é que eu faço para localizar o sujeito? Perguntando ao verbo. Então, quem comeram uma maçã? E aí eu vou ter eles ou eu vou ter elas. Qual é o tipo de sujeito? Indeterminado, porque está na terceira pessoa e eu posso ir além do plural. Isso aqui é oração ou é frase? É oração porque tem verbo, mas é período simples ou composto? É período simples, só tem um verbo na estrutura. O último sujeito, olhando na nossa tabela, é a oração sem sujeito. Essa oração sem sujeito é quando o verbo expressa o fenômeno da natureza ou tempo. Então, se eu digo assim, que oração? É verbo expressando tempo? É. Então, eu tenho aqui uma oração sem sujeito. Fenômeno da natureza. Trovejou muito ontem. Trovejou muito ontem, eu tenho um fenômeno natural da natureza? Tenho. Então também eu tenho uma OSS, oração sem sujeito, ou eu posso também chamá-la de quê?
sujeito inexistente. Sujeito inexistente. Encerro por aqui a nossa aula. Nós vamos agora fazer atividades. E quaisquer dúvidas, estou à disposição.